Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e que se apartem da simplicidade que há em Cristo. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, melhor dizendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Louvado seja o nome deste Deus maravilhoso. A liturgia cristã tem vivido momentos extremamente delicados. Isso deve-se ao fato de ela ser um campo muito fértil para alavancar ministérios, e com isso o pragmatismo religioso recrudesceu de forma profundamente abissal. Infelizmente existem muitos líderes que perderam a cosmovisão rudimentar e ilibada, em que uma filosofia avassaladora, eles usam meios escusos com o único intuito de pregar o Evangelho. E em suas teologias deturpadas, subjugam a pessoa de Jesus Cristo, colocando-o em segundo plano, já que o que mais se enfatiza é a própria e egocêntrica filosofia, cuja ideologia visa sobrepujar os princípios inalienáveis das Sagradas Escrituras. E quantos defendem obstinadamente os seus núcleos e por esta causa se valem do nome de Jesus Cristo para promulgar as suas ideias, que infelizmente são tão alienadas como alienados são os seus conceitos. O Espírito Santo, em suas doutrinas estapafúrdias, tornou-se um subterfúgio um tanto volátil, que mais alucina em uma histeria absurda do que verdadeiramente preconiza uma intrínseca e edificante manifestação. Obviamente estou me referindo a uma liturgia em que um pseudo-Espírito Santo se manifesta, já que certamente o verdadeiro Espírito Santo de Deus nada tem a ver com toda esta celeuma, que de tão mesquinha e ambígua faz com que lutem entre si para ver com quem fica a maior parte, para ver quem abocanha com maior avidez. Talvez até haja em meio a este núcleo algumas pessoas que alcancem um vislumbre da essência do fluir deste mesmo Deus, devido à sua infinita misericórdia, já que muitos dos que vivem ludibriados são pessoas sinceras, apesar de serem pessoas incautas. Porém, evidentemente, Deus jamais coadunaria com conceitos antropocêntricos que visam deturpar a hegemonia das Sagradas Escrituras. Existe uma doentia fomentação que faz do sincretismo uma sutil forma de pragmatismo, em que estupidamente tenta limitar a transcendência do cristianismo, buscando reduzi-lo ao bojo da limitada consciência humana e a sua ambígua cultura. O triunfalismo, ligado ao relativismo, tem tentado solapar a constituição eclesiástica, e hoje, para cada tipo de agrupamento, existe uma filosofia a se seguir, e o Deus remodelado por eles é conveniente, suportando as desajustadas filosofias que eles promulgam, onde o sistema hediondo parece incólume, mas o que é a vida perante a Deus? Quantos clérigos em séculos passados introduziram as mais estapafúrdias doutrinas na sua época e eram tidos como semideuses, mas hoje não passa de uma ignomia e o que é pior, hoje eles chafurdam perdidos nas trevas, queimando no inferno. Nossos apostatas contemporâneos parecem que esqueceram-se disto e vão de vento em polpa difundindo as suas ideias, mas não promovem uma verdadeira transformação. Não há arrependimento que gere uma genuína resistência
Por isso não há regeneração e concomitantemente não há perdão. E infelizmente não há mais Deus na maioria das igrejas, pois Deus jamais foi isto que temos presenciado. Temos que defender acima de tudo e acima de tudo buscar a hegemonia das Sagradas Escrituras, subjugar o sistema, valorizar o Evangelho, cumprir o que está escrito, obedecer o que está proposto, propondo sempre a integridade e a fidelidade, sem falácias, sem subterfúgios, mas também sem sincretismos, sectarismo ou mesmo sem legalismo. A verdade é tão simples, é apenas um homem chamado Jesus e com ele tudo aquilo que ele mesmo disse. Há cerca de 2000 anos, em um silogismo esplendoroso, Deus veio a este mundo sobre uma metáfora de um simples filho primogênito de uma judia chamada Maria, enteado de um carpinteiro cujo nome era José. Desafiava um sistema corrompido daquela época, muito embora sua preocupação não estava especificamente em um sistema que ele sabia perfeitamente ser vulnerável e poderia desmantelar-se a qualquer instante. A sua indignação se dava contra as oligarquias, ainda que as confrontasse a miúdes, sacerdotes, escribas e todo o sistema religioso daquela época. Jesus Cristo jamais foi um subversivo ou tinha conceitos ideológicos que o denominasse um revolucionário. Na verdade, buscava apenas a integridade que a religião farisaica, entre tantas outras, havia corrompido, o que não difere muito da atual conjuntura. Repudiava o fato de não viver aquilo que apregoava, o que também não difere muito da atual conjuntura. Eruditos, conhecedores das leis de Moisés, aplicavam normas de si mesmos que jamais cumpriam, o que não difere dos dias de hoje. Extorquiam benefícios para si, o que também não difere dos dias atuais, mas também nos dias de hoje. Ele levanta pessoas não para defender uma ideologia revolucionária, uma teoria antropocêntrica ou mesmo uma religião, mas a sua vontade expressada através da tua palavra imprimida nas Sagradas Escrituras. Assim como ele jamais quis extirpar as leis mosaicas e em um silogismo não queria dirimir as instituições orgânicas de sua época, mas reverberar toda a luz advinda da palavra de Deus, hoje temos também o dever de em um silogismo reverberar as suas palavras, sem dirimir as instituições orgânicas, a menos que essas mesmas instituições estejam literalmente antagônicas ao conceito das Sagradas Escrituras. Neste caso, elas também subsistirão.